Oi, oitavo ano A, tudo bem? Essa semana, matéria delícia, vocês já trabalham com a questão de áreas desde o sexto ano, então é tranquilinho. Eu peguei para trabalhar essa semana as principais áreas, tá? Então, o que que é a área, tá? A área é quando você vai estar calculando a superfície de determinada forma geométrica. No caso, se você for pegar aqui a minha lousa, ó, deixa eu deixar lá compridona aqui, ela é um retângulo, né? Então, toda a parte branca dela aqui é a área dela, é a superfície dela. Quando eu trabalho com área, eu trabalho com metro quadrado, eu trabalho com medida menor, centímetro quadrado, medida grande, quilômetro quadrado e assim vai, tudo bem? Porque metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, porque você multiplica quantas vezes? Duas vezes. O quadrado, ele é um polígono de quatro lados e a sua característica principal é que ele tem todos os lados com a mesma medida, né? Então, para eu trabalhar a área de um quadrado, basta eu multiplicar o seu lado pelo outro lado, tudo bem? Vamos pôr um valor aqui. Então, imagina que esse lado aqui, ele meça 9 centímetros. A medida dele é 9 centímetros. Então, se aqui mede 9, aqui também mede 9. Então, se eu for resolver, eu faço a área é igual 9 vezes 9 e resolvo a multiplicação. 9 vezes 9 dá o quanto? 81. Como a unidade de medida que eu estou trabalhando nesse caso é centímetro, então a minha resposta vai ser centímetro quadrado. Tudo bem? A segunda figura é um retângulo, tá? O retângulo, eu tenho a base dele, que a gente também chama de comprimento, tá? E eu tenho a altura dele, que a gente também chama de largura. Então, por exemplo, se eu pintar uma parede de uma casa, para eu comprar uma lata de tinta, eu preciso saber quantos metros quadrados que tem a minha parede se ela for retangular. Então, você precisa calcular para você saber se aquela lata ela vai dar ou não, né? Para estar pintando a parede. Então, imagina aqui que eu coloco para vocês que eu tenho uma parede que ela tenha 20 metros de base ou de comprimento, tudo bem? E 3 metros de altura ou largura. Então, quantos metros quadrados que tem essa parede? Então, a gente coloca assim, a área é igual 20 vezes 3. Então, a área é igual a 60. Como a unidade de medida que eu estou trabalhando ali, ó, é o metro, né? Então, minha resposta fica 60 metros quadrados. Ou seja, área é só você multiplicar uma dimensão pela outra. Tudo bem? Aqui nessa outra parte aqui, chuchus, eu tenho um triângulo, tá? O triângulo, ele tem uma base, esqueci de falar até para vocês aqui, tá? Na geometria, a altura é representada pela letra H e a base é representada pela letra B, tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, o triângulo com a base B, né? E a altura H. Aí eu tenho, então, a área do meu triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Por que é dividido por 2, Mel? Se você for pegar um retângulo, ó, ele é dividido por, ó, se eu dividir ele por 2, ele forma o quê? 2 triângulos. Se eu pegar um quadrado e dividir por 2, ele forma 2 triângulos, tá? Então, por isso que é dividido por 2. Então, imagina que eu dei aqui para vocês que eu tenho a minha base medindo 5 e a altura, tá? Desse triângulo medindo 2, tá? Vamos colocar centímetros. Qual que é a área desse triângulo? Então, o que que eu faço? Eu pego, no lugar da base, eu coloco 5, que é o valor que tá aqui, tá? Ó, 5, vezes a altura que eu coloquei nesse exemplo para vocês, 2, dividido por 2. Faço o resultado aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. 5 centímetros quadrado. Tudo bem? Facinho demais? Tá? E por último, o trapézio.
Qual que é a característica do trapézio? Ele tem uma base maior, ele também é um quadrilátero, tá, gente? Ele, o retângulo, o quadrado. Ele quadrilátero é porque tem 4 lados. Então, ele tem a base maior, ele tem a base menor e tem também uma altura, tá bom? O trapézio, ele pode estar desse jeito aqui, ó. Tá? Pra você calcular a coisa ao contrário. Dá na mesma. Aqui vai ser a base maior. Aqui embaixo também vai ser a base menor. E a altura a mesma coisa, tá bom? E aqui a altura, tá? Qual que é a fórmula, então, para eu calcular a área de um trapézio? Base maior mais base menor. Então, você primeiro tem que fazer essa soma, porque tá dentro do parênteses. Multiplicar pela altura e dividir por 2. Vamos fazer um exemplo? Então, vamos lá. Então, vocês imaginam que eu tenho aqui um trapézio medindo 10 de base maior, tá? 2 não, vamos pegar aí, 4 de base menor, altura medindo 2, tudo bem? Então, vamos colocar na fórmula? Então, vai ficar, quanto que é a base maior desse trapézio? Aqui, ó, 10. Mais, qual que é a medida da base menor? 4. Quanto que é a altura que eu acabei de dar? 2. Todo mundo dividido por 2, tá bem? Aí vai ficar, a área é igual, resolva primeiro o que tá dentro do parênteses. 10 mais 4 dá quanto? 14. Vezes 2 dividido por 2. Aí eu resolvo, 14 vezes 2 dá 28. 14 com 14 dá 28. Metade de 28, ai que legal, ficou 14. Se for metro, a resposta fica metro quadrado. Se for centímetro, fica centímetro quadrado. Tudo bem? Tá certo? Conforme vocês forem tendo dúvida, vocês vão me chamando no WhatsApp no particular, como eu sempre faço aí com os alunos que têm interesse em resolver. Tá bom? Vou explicando a matéria. Mas tranquilinho, né, gente? A área do quadrado, só multiplicar lado por lado, lado vezes lado. Do retângulo, é só multiplicar comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Se no exercício tiver de triângulo, é só multiplicar a base pela altura e o resultado dividir por 2. E o trapézio, você soma as duas bases, a maior e a menor, né? Faz primeiro a soma. O que der, multiplica e o resultado divide por 2. Beleza? Beijinho, 8º. Tchau.